Eu me chamo Janitelli. Eu me chamo Wellington. Nós somos alunos da ERE Escritor José de Alencar, aqui em Maranguapium, e estamos realizando uma pesquisa histórica sobre o bairro e como surgiu, quando surgiu, o seu desenvolvimento nos anos passados e até os dias atuais. E vamos entrevistar algumas pessoas, fazendo perguntas sobre o bairro, sobre o comércio, sobre tudo que já existe em Maranguape e o que existe. E a nossa pesquisa tem como tema Vidas, Escolas e Comunidades, educar para a promoção da justiça socioambiental. Estou com o senhor Leandro para fazer algumas perguntas relacionadas ao bairro, como ele era, como se desenvolveu e como está atualmente, sobre vários temas. Em que período histórico surgiu o bairro de Maranguapium, no município de Paulista? O bairro de Maranguapium, ele é criado nos anos 70. E aí o bairro de Maranguapium, a criação do bairro, ele vem com a ideia, com um projeto e acaba se tornando a maior vila popular da América Latina. Qual era a principal atividade econômica desenvolvida em Maranguape nos primeiros anos de sua formação? O bairro de Maranguapium, ele, assim como a cidade de Paulista, é bastante conhecido como uma cidade dormitório. E Maranguapium não fugiu a essa regra naquele período. Também era um bairro dormitório. Então a parte econômica do bairro a gente vê mais com o pessoal trabalhando no centro, na região metropolitana do Recife, e chegava no bairro de Maranguape mais para dormir, para descansar. Então não existia, por exemplo, um comércio desenvolvido ou fábricas, essas coisas, veio após. No início não existia. No início do bairro de Maranguapium, não tínhamos ainda um comércio tão desenvolvido como temos o comércio atualmente. Então Maranguapium era um bairro mais dormitório. Certo. As pessoas tinham para descansar, para... Agora trabalhava tanto na região metropolitana do Recife, Olinda e algumas fábricas que tínhamos na cidade do Paulista. Quais são os principais pontos históricos e culturais aqui no bairro de Maranguape? O bairro de Maranguapium é bastante conhecido também pelas caixas d'água, que é bastante falado, que é bastante comentado, a caixa d'água próximo aos Ambriões e também a caixa d'água próximo à rua 126, que fica na proximidade da associação. Temos também a Praça Emílio Rússio e bastante conhecida também fica a Associação dos Moradores de Maranguapium, local esse que por bastante tempo desenvolveu arte, cultura, esporte e lazer. A história de Maranguape se conecta com a cidade de Paulista. O bairro de Maranguape, ele é um dos bairros mais populosos da cidade de Paulista. É um bairro grande, um bairro que dentro desse bairro temos escolas municipais, estaduais e inclusive atualmente temos até faculdade. E um comércio bastante desenvolvido. E falando agora um pouco sobre o saneamento básico do nosso bairro, eu gostaria de saber se você sabe qual é a empresa que é responsável pelo abastecimento de água e esgoto sanitário. É abastecido aqui e mantido pela Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento Básico. E nós temos aí duas redes, que é a rede fluvial e a rede de esgoto. E que essa água de esgotamento, inclusive, passa também por tratamento. Em relação ao seu ponto de vista, quais são os principais desafios enfrentados pela população local em relação ao saneamento básico? Em relação ao saneamento básico, nós temos aqui algumas dificuldades em relação ao tratamento de água. Eu acho que deveria ter um tratamento melhor com água e, inclusive, uma visão mais aprofundada de como está o trabalho do saneamento básico em relação aos apartamentos. Eu acredito que lá deveria ter uma melhora nessa estrutura aí do saneamento básico. Nós sabemos que a fundação de Maranguape foi em 1983. Eu gostaria de saber da senhora, se a senhora já estava por aqui nessa época ou chegou só após, e que a senhora pode falar sobre o bairro, o conhecimento que a senhora tem do bairro daquele tempo para cá.
Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Maria Melina, estou aqui na Escola Escritor José de Alencar há aproximadamente 20 anos. E aí falar de Maranguapium é falar um pouquinho também da minha história. Por quê? Porque eu tenho famílias aqui no bairro, e visito a comunidade, essa região, desde 1986, 87 até hoje. Então, desde essa época, que eu ando por essa região, inclusive no local onde hoje está a Escola Herense Escritor José de Alencar, era um campo de futebol. E muitas pessoas, circulavam aqui na área, Lembro-me também que o transporte alternativo era o principal transporte para levar as pessoas daqui para o centro de Recife. Então a gente tinha muitas vans, muitas combis que circulavam nessa região para levar as pessoas ao centro e trazê-las de volta, E a gente só tinha a condução do Maranguapium, cidade, que ia direto para a cidade, para o centro de Recife e voltava. E por esse motivo, em função da quantidade de pessoas que precisavam desse transporte, as vans e as combis faziam esse transporte. Recordo-me também de um pagode muito conhecido, chamado Pagode da Conceição, que inclusive traziam atrações nacionais para cá, e também era muito frequentado, Lembro-me e recordo-me também que aqui, dentro das escolas estaduais, existia aqui o Arnaldo Carneiro Leão, O escritor não existia, No início que eu comecei a frequentar, e o Carneiro Leão era a única alternativa para os estudantes que gostariam de se matricular em escola estadual. O senhor? Marcos Cruz. Estão tirando algumas dúvidas em relação ao saneamento aqui em Maranguapium. Eu queria saber quais são os principais desafios que Maranguapium enfrenta hoje com esse novo aumento da população em relação ao saneamento básico. Maranguapium hoje tem em torno de 55 mil habitantes, É um bairro bastante desenvolvido. E todas as ruas são saneadas, são calçadas, rua da Coab, e tivemos ocupações. Nessas ocupações foi onde que a prefeitura até hoje não conseguiu acompanhar. A demanda é grande, por isso tem muitos esgotos abertos, tem muita dificuldade com água, entendeu? Hoje a gente não tem como dizer que a gente vai sanear uma rua dessa, que até quando se chega nas ocupações é difícil você entrar. É difícil você entrar. A gente saiu de em torno de 20 mil habitantes para 55, e você vê a diferença que tem de consumo de água, de tudo, Então assim, a gente tem Maranguapium como um dos maiores bairros desenvolvidos, com crescimento aqui dentro. Estou aqui com o senhor. Manuel Alencar. O senhor foi o fundador do EREM Escritor José de Alencar, a escola que a gente está aqui presente. E antes da fundação do EREM Escritor José de Alencar, quais escolas existiam aqui em Maranguapium? Maranguapium eu cheguei aqui em 83. Já tinha sido construída a escola Carneiro Leão, a escola Manuel Gonçalves e a escola Historiador Pereira da Costa. E aí em 93 a gente começou a luta para construir essa escola. Aqui era um campo de futebol, briguei muita gente, ficaram muita gente com raiva de mim, mas aí eu consegui, o governo do Dr. Arraes, a gente conseguiu a construção da escola. Foi entregue já no governo de Joaquim Francisco. Mas foi no governo de Miguel Arraes que a gente conseguiu a construção dessa escola. E aí, Alencar, bota o teu nome, eu digo, meu A nome decisão não do posso. nome que seria o nome da escola, Eu digo, meu nome não pode ser, porque eu estou aqui, Certo. Aí a gente botou o nome Escritor José de Alencar. Quais associações, igrejas ou grupos ajudaram no desenvolvimento local aqui em Maranguape? Existia igrejas ou associações que ajudavam no desenvolvimento do bairro, do comércio, das escolas? Você tem... Eu assumi a associação, como presidente da associação, acho que em 96, 98, alguma coisa desse tipo. Há 30 anos agora. Aí fui presidente, 3 mandatos como presidente. E aí essa comunidade sempre foi muito ligada aos movimentos sociais. A associação, as igrejas, a Igreja Católica sempre foi um ponto assim muito forte. Aí a Assembleia de Deus,
a presbiteriana, depois veio a Igreja do Amor, mas a comunidade ela sempre foi muito ligada. A gente abria inscrição para os cursos da associação, a gente tinha lá 5, 6 mil pessoas para participar das inscrições. Nós tínhamos lá mais de 10 mil sócios. Também os primeiros cursos de informática, que não tinha nem pago por Foi aí, lá. na associação já tinha curso de Nossa, informática. A gente criou a primeira escola comunitária de Paulista para crianças a partir de 2 anos e 6 meses. Porque eu só comecei a estudar a partir de 7 anos. Escola pública só podia ser a partir de 7 anos. E quem não podia pagar, não estudava. Era o meu caso, o nosso caso lá em casa. Quando eu vim para cá, eu já era funcionário público, já botei meus filhos na escola particular, a partir de 2 anos e 6 meses. Eu digo, vou criar uma escola para que todo mundo tenha esse direito. E aí foi quando criei a escola comunitária de Então, a Maranguapium. necessidade que existia no bairro, o senhor criou para suprir a necessidade da população que morava Que aqui. mora. O senhor pode nos contar um pouco sobre pessoas influentes que, de criança até aos seus 18 anos, estudaram aqui em Maranguapium, se formaram em profissões de destaque hoje no mercado? Muita gente tem médicos que estudou lá na minha escolinha, Escola Comunitária de Maranguapium, que veio para o José de Alencar e aí se formaram em medicina, na restauração. Tem médica que se formou, estudou aqui no José de Alencar, tem engenheiro. Nós temos aqui, eu acho que o que você entender de profissão, nós temos pessoas que estudaram aqui. Então, para o senhor que fundou, ver pessoas se formarem, chegarem na sua fase adulta, ter uma profissão e entregar eles formados para o mundo. É muito bom, né? Muito bom, é Prazer, gratificante, é gratificante. Eu queria agradecer ao senhor pela contribuição na nossa pesquisa, a resposta pra gente que muita coisa a gente não sabia que aqui era um campo, então muitas informações a gente teve agora, não só com o senhor, como com o seu colega também. Então muito obrigada por nos ajudar nessa pesquisa e participando com a gente. Cepazóide, eu sou o que continuo morando aqui, viu? Eu não vai não. Moro aqui na minha comunidade, aqui já, meus meninos já formados, todos os 4, já nasceram todos os 4 formados. Então o senhor e a gente bota faz as parte coisas, da história, continua fazendo parte da história de Maranguapium. continua fazendo parte. Obrigada. É um prazer, viu?